Minha filha roubou minha aposentadoria e foi viajar como se nada tivesse acontecido. Mas, quando voltou, a surpresa foi dela. Quando vi minha filha descendo do táxi com aquelas malas novas, bronzeada, sorrindo como se estivesse voltando de uma merecida recompensa, senti algo gelado subir pela minha coluna. Ela não sabia, mas eu já tinha descoberto tudo. Cada centavo desviado, cada mentira contada. Cada vez que ela disse: "Não se preocupe, mãe, eu cuido disso para você", enquanto esvaziava minha conta. Fiquei parada na janela, observando. Ela nem olhou para cima, nem pensou em mim. Simplesmente pagou o motorista, com facilidade, com segurança, e caminhou até a porta como quem está chegando em casa depois de um dia normal de trabalho. Mas não foi um dia normal. Foram 3 semanas. 3 semanas em que eu fiquei aqui, nesta casa que construí com o suor de décadas, sem dinheiro para comprar comida decente. 3 semanas comendo o que tinha guardado no fundo do armário. 3 semanas fingindo para a vizinha que estava tudo bem, que era só uma fase, que minha filha ia resolver. E ela resolveu viajar. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Eu não sou de gritar. Nunca fui. Minha vida inteira foi construída no silêncio, no trabalho duro, na dignidade de quem não pede, não reclama, não faz escândalo. Mas naquele momento, vendo ela entrar pela porta com aquele sorriso largo, com aquela pele queimada de sol, com aquele cheiro de creme importado, eu senti que algo dentro de mim tinha quebrado de vez. Ela deixou as malas no chão e veio até mim. "Mãe!" "Eu não", disse, abrindo os braços como se merecesse um abraço caloroso. "Você não imagina como foi incrível. Eu precisava tanto disso." Eu fiquei olhando para ela, só olhando. Ela franziu a testa. "Mãe, tá tudo bem?" Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio crescer. Deixei ela sentir que algo estava diferente, porque eu estava diferente. 3 semanas atrás, eu ainda acreditava que minha filha era a pessoa em quem eu podia confiar. 3 semanas atrás, eu ainda achava que entregar minha aposentadoria para ela administrar tinha sido a decisão mais sensata da minha vida. 3 semanas atrás, eu ainda era a mãe boba que acreditava em promessas. Mas agora, olhando para ela ali com aquela cara de quem não fez nada de errado, eu sabia exatamente quem ela era. E ela não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Eu tinha passado essas 3 semanas sozinha, pensando, refletindo, juntando as peças. E cada peça que eu juntava me mostrava uma verdade que eu não queria ver. Minha filha não era quem eu achava que era, e talvez nunca tivesse sido. Não só emocionalmente, isso era óbvio, mas também na parte prática. Ele sempre cuidou da parte burocrática. Banco, contas, papelada. Eu trabalhava tanto quanto ele, às vezes até mais, mas ele gostava de dizer que eu já tinha trabalho demais e que podia deixar essas coisas com ele. Então, quando ele partiu, de repente eu me vi tendo que lidar com um mundo de senhas, extratos, vencimentos, coisas que eu nunca tinha prestado atenção. E eu estava exausta. Exausta de luto, exausta de solidão, exausta de tentar seguir em frente. Foi aí que minha filha apareceu. Luciana sempre foi minha única filha. Eu e meu marido só tivemos ela. Dedicamos tudo a essa menina. Pagamos escola particular, curso de inglês, faculdade, tudo. Ela se formou, começou a trabalhar, casou, teve uma vida. Eu sempre achei que tinha feito tudo certo, que ela ia crescer sendo uma mulher digna, responsável, grata. Quando ela me ofereceu ajuda com as finanças, pareceu natural. "Mãe, você não precisa se preocupar com isso agora", ela disse, segurando minha mão com aquele jeito carinhoso que eu sempre amei. "Deixa eu cuidar disso para você.
eu entendo dessas coisas. Você só precisa descansar, aproveitar sua aposentadoria, viver em paz. E eu acreditei. Assinei uma procuração, dei a ela acesso à minha conta, expliquei onde estavam os documentos, os investimentos, tudo. Ela disse que ia organizar, que ia garantir que meu dinheiro rendesse, que eu nunca ia precisar me preocupar. No começo, funcionou bem. Ela vinha aqui toda semana, me mostrava uns papéis, dizia que estava tudo certinho. Eu perguntava pouca coisa, confiava. Ela era minha filha, afinal de contas. Por que eu não confiaria? Mas nos últimos meses as coisas mudaram. Ela começou a vir menos, sempre com desculpas. Trabalho, compromissos, cansaço. Quando eu pedia dinheiro para alguma coisa, uma consulta médica, uma reforma pequena em casa, ela demorava dias para responder. E quando respondia, era sempre com um tom de quem está fazendo um favor. Mãe, você sabe que o dinheiro está investido, né? Não dá para ficar tirando toda hora. Precisa planejar. Eu não entendia direito, mas aceitava. Achava que ela sabia o que estava fazendo, até que comecei a notar outras coisas. As roupas novas que ela usava, o carro que ela trocou, as viagens que ela começou a fazer com mais frequência. E quando eu perguntava, ela sempre tinha uma explicação pronta. Ah, mãe, foi uma promoção do trabalho. Ganhei um bônus esse mês. O Rodrigo que pagou, não se preocupa. Rodrigo é o marido dela, um homem que eu nunca gostei muito, mas sempre respeitei. Ele trabalha sim, mas nunca me pareceu alguém que ganhasse tanto assim. Ainda assim, eu engoli as dúvidas, porque questionar minha filha parecia errado, parecia desconfiança. E mães não devem desconfiar, certo? Errado. Eu deveria ter desconfiado desde o primeiro dia. Deveria ter prestado atenção quando ela começou a trocar de assunto toda vez que eu perguntava sobre números específicos. Deveria ter estranhado quando ela parou de trazer os extratos impressos. Deveria ter questionado quando ela disse que tinha simplificado tudo e que agora eu não precisava mais me preocupar com detalhes. Mas eu não questionei, porque confiei, porque acreditei que minha filha jamais faria algo para me prejudicar. E foi esse o meu maior erro. Éramos 6 irmãos e comida na mesa era sempre contada. Eu aprendi cedo que ninguém ia me dar nada de graça, que se eu quisesse alguma coisa na vida, ia ter que conquistar com as próprias mãos. Comecei a trabalhar com 14 anos. Ajudava minha mãe com as costuras, depois consegui um emprego em uma loja de tecidos. Ganhava pouco, mas guardava tudo. Cada moeda, cada nota amassada. Eu tinha um sonho: sair daquela vida, construir algo meu, ter segurança. Conheci meu marido quando eu tinha 20 anos. Ele também era de família humilde, também trabalhava desde cedo. A gente se entendeu logo de cara. Não foi um casamento de conto de fadas, mas foi real, sólido. A gente trabalhava junto, economizava junto, sonhava junto. Nos primeiros anos moramos de aluguel. Um quartinho apertado, móveis velhos, roupa lavada à mão. Mas a gente não se importava, porque cada centavo que sobrava, a gente guardava. Tínhamos um plano: comprar nossa casa. Levou 10 anos. 10 anos de trabalho duro, de abrir mão de tudo, de não sair, não viajar, não gastar com bobagem. Mas conseguimos. Compramos um terreno e construímos aos poucos nossa casa. Cada tijolo foi colocado com sacrifício, cada parede erguida com suor. Quando Luciana nasceu, eu estava com 32 anos. Foi a maior alegria da minha vida e também o maior desafio, porque criar um filho custa caro. E eu não queria que ela passasse pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então eu trabalhei mais ainda. Além de ajudar meu marido, na pequena loja que a gente tinha aberto, uma loja de materiais de construção, eu fazia faxina em casas de família, 3, 4 casas por semana. Acordava às 5 da manhã, voltava às 8 da noite. Estava sempre cansada,
sempre com dor nas costas, nas pernas, nas mãos, mas valia a pena, porque Luciana tinha tudo o que eu não tive. Roupa boa, material escolar novo, lanche decente. Ela estudava em escola particular, fazia inglês, tinha amigos de famílias melhores que a nossa. E eu me orgulhava disso. Me orgulhava de ver minha filha crescendo com oportunidades. Meu marido também se orgulhava. Ele dizia que a gente estava construindo um futuro melhor, que um dia, quando a gente envelhecesse, Luciana ia cuidar da gente com o mesmo carinho que a gente cuidou dela. Eu acreditava nisso, acreditava de verdade. A loja cresceu. Aos poucos, conseguimos um ponto melhor, contratamos funcionários, aumentamos o estoque. Não ficamos ricos, mas ficamos confortáveis. E pela primeira vez na vida, eu senti que podia respirar, que o dinheiro não era mais um terror constante, que eu tinha construído algo sólido. Lembro de uma vez, Luciana devia ter uns 15 anos. Ela me perguntou por que eu trabalhava tanto. Mãe, você não cansa? Você está sempre correndo, sempre ocupada. Eu parei o que estava fazendo, acho que estava dobrando roupa, e olhei para ela. Eu trabalho para você ter uma vida melhor que a minha, respondi. Para você não precisar passar pelo que eu passei. Ela me abraçou, disse que me amava, disse que quando crescesse ia cuidar de mim. Eu guardei essa promessa no coração e por anos acreditei nela. A verdade é que eu sempre fui uma mulher de poucos luxos. Nunca pedi muito da vida. Não sonhava com viagens internacionais, carros importados ou roupas de marca. Meu sonho era simples: ter uma casa própria, comida na mesa e segurança financeira para não depender de ninguém. Esse último ponto era especialmente importante para mim. Ter visto minha mãe depender da boa vontade dos outros tantas vezes na infância me marcou profundamente. Eu jurei para mim mesma que quando crescesse nunca ia passar por isso, nunca ia precisar estender a mão e pedir. E eu consegui. Durante décadas, consegui. Trabalhei até meus ossos doerem, economizei até não sobrar quase nada para mim mesma. Mas valeu a pena, porque eu tinha conquistado minha independência. Eu tinha construído algo sólido, ou pelo menos era o que eu achava. Quando me aposentei, aos 63 anos, eu tinha uma aposentadoria modesta, mas suficiente. Meu marido ainda trabalhava, então a gente vivia bem. Tínhamos a casa quitada, um carro velho, mas funcional, economias guardadas. Eu achava que tinha feito tudo certo, que tinha garantido minha segurança, que nunca ia precisar depender de ninguém. Mas a vida tem um jeito cruel de nos ensinar que controle é uma ilusão. Ganhava razoavelmente bem para a idade. Eu e meu marido nos sentíamos realizados. Tínhamos conseguido. Nossa filha estava encaminhada. Ela conheceu Rodrigo na faculdade. Ele também era de administração, parecia um rapaz educado, trabalhador. Eles namoraram 4 anos antes de casar. Eu não me meti muito. Achava que ela sabia o que estava fazendo. O casamento foi simples. Eles não quiseram festa grande. Disseram que preferiam economizar para o futuro. Eu e meu marido ajudamos com o que podíamos. Demos uma quantia para eles começarem a vida. Não era muito, mas era o que tínhamos disponível na época. Eles alugaram um apartamento, trabalhavam os dois, pareciam felizes. Eu os visitava de vez em quando, levava comida, ajudava na limpeza. Luciana dizia que não precisava, mas eu gostava de fazer. Era meu jeito de estar perto, de continuar sendo mãe. Com o tempo, percebi que as coisas não estavam tão bem quanto eles mostravam. Rodrigo mudava de emprego com frequência. Sempre tinha uma desculpa. Chefe ruim, salário baixo, falta de reconhecimento. Luciana segurava as pontas, trabalhava cada vez mais, assumia mais responsabilidades, mas o dinheiro sempre parecia apertado. Eles começaram a pedir ajuda. No começo eram valores pequenos, R$ 200 aqui, 300 ali.
sempre com a promessa de devolver no mês seguinte. Eu e meu marido ajudávamos, afinal, era nossa filha. E pais ajudam, certo? Mas os pedidos foram ficando maiores e mais frequentes. R$ 1.000 para pagar o aluguel atrasado, 2.000 para quitar o cartão de crédito, 3.000 para uma emergência médica. Meu marido começou a questionar. A gente não pode continuar assim, ele disse, uma noite, depois que Luciana tinha saído de casa com mais um cheque na mão. Eles precisam aprender a se virar. Eu concordava, mas não conseguia negar. Era minha filha. Como eu ia deixá-la em apuros? Então continuei ajudando. Às vezes escondia de meu marido, tirava do meu dinheiro pessoal, das minhas economias, só para evitar briga, para manter a paz. Lembro de uma discussão que tivemos, eu e meu marido, alguns meses antes dele morrer. Helena, você não está ajudando ela, você está criando uma dependência, ele disse, sério. Ela é nossa filha. A gente não vai deixar ela passar necessidade. Ela não está passando necessidade. Ela está vivendo acima das condições dela. E a gente está bancando isso. Eu não quis ouvir. Achei que ele estava sendo duro demais, que estava exagerando. Mas ele estava certo. Ele sempre esteve certo. Quando meu marido morreu, Luciana chorou muito. Eu também. Foi um período difícil para nós duas. Ela ficou mais presente. Vinha me ver quase todos os dias. Me ajudava com as coisas da casa, com os papéis do inventário, com tudo. Eu me senti amparada. Eu achei que ela tinha amadurecido, que a perda do pai tinha feito ela enxergar o que realmente importava. Mas agora, eu sei a verdade. Ela não estava me amparando. Ela estava se posicionando, ganhando minha confiança, preparando o terreno, porque sabia que logo, muito logo, eu ia entregar tudo nas mãos dela. E foi exatamente o que eu fiz, porque eu estava vulnerável, porque estava sozinha, porque queria acreditar que ainda tinha alguém em quem confiar. Assinei porque confiava, porque ela era minha filha, porque eu estava cansada, porque, no fundo, eu queria acreditar que alguém ia cuidar de mim do jeito que eu sempre cuidei de todo mundo. No começo, ela realmente parecia estar cuidando. Vinha aqui toda semana, trazia os extratos, explicava onde o dinheiro estava, quanto rendia. Dizia que tinha colocado parte em um investimento seguro, que ia render mais do que deixar parado na poupança. Eu não entendia muito, mas confiava. Ela pagava minhas contas, fazia as compras do mês comigo, me dava uma quantia fixa para meus gastos pessoais. Não era muito, mas era suficiente. Eu nunca fui de gastar. Os meses foram passando e eu fui me acostumando, fui relaxando. Achei que tinha feito a escolha certa, que minha filha realmente estava cuidando de mim, até que as visitas começaram a ficar mais espaçadas. Primeiro, ela vinha uma vez por semana, depois, a cada 10 dias, depois só quando eu ligava, insistindo. Mãe, eu tô super atarefada no trabalho, ela dizia, mas tá tudo sob controle, pode ficar tranquila. Eu tentava ficar, mas começou a ficar difícil quando eu precisava de dinheiro e ela demorava para liberar. Uma vez precisei trocar meus óculos, a lente tinha quebrado. Liguei para ela. Luciana, preciso de uns R$ 400 para o óculos novo. Ela demorou 3 dias para responder. Mãe, agora não dá. O dinheiro está aplicado. Espera mais uns dias que eu vejo o que consigo fazer. Fiquei uma semana enxergando mal, tropeçando em casa com dor de cabeça. Quando ela finalmente trouxe o dinheiro, não pediu desculpas, só disse: "Tá aí, mas tenta avisar com antecedência da próxima vez, tá?" Eu fiquei quieta, engoli a humilhação, porque era meu dinheiro, mas eu já não tinha mais acesso a ele. Eu dependia da boa vontade dela, e foi aí que começou a sensação de que algo estava errado, de que eu tinha cometido um erro, de que tinha entregado o meu controle para alguém que não merecia, mas eu ainda não queria acreditar. Ainda achava que era só uma fase, que ela estava estressada, atarefada,
e que logo voltaria a ser a filha atenciosa de antes. Outra vez, precisei ir ao médico. Era uma consulta com um especialista, cardiologista. Meu coração estava dando uns problemas, batendo irregular. O médico do posto tinha me encaminhado. Liguei para Luciana. Filha, preciso ir no cardiologista. É particular, vai custar R$ 500 a consulta. Silêncio do outro lado. R$ 500, mãe? Não tem pelo SUS? Tem, mas a fila tá de meses. O médico disse que é importante fazer logo. Ela suspirou, daquele jeito cansado, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. Tá bom, mas você precisa começar a planejar essas coisas, mãe. Não dá para ficar tirando dinheiro toda hora. Toda hora. Como se eu pedisse dinheiro toda hora. Como se eu não tivesse passado a vida inteira economizando justamente para ter dinheiro quando precisasse. Mas eu não disse nada disso, só agradeci, como se ela estivesse me fazendo um favor. Fui ao médico uma semana depois. Ele pediu uns exames, mais dinheiro que eu teria que pedir, mais humilhação que eu teria que engolir. Comecei a adiar coisas, a evitar gastar, a evitar precisar dela. Parei de comprar coisas que eu gostava, um pãozinho melhor, um pedaço de carne, uma fruta diferente. Tudo isso virou luxo, porque eu não queria ter que ligar para ela e ouvir aquele suspiro cansado do outro lado da linha. Outra vez, precisei ir ao médico. Era uma consulta com um especialista, cardiologista. Meu coração estava dando uns problemas, batendo irregular. O médico do posto tinha me encaminhado. Liguei para a Luciana. Filha, preciso ir no cardiologista. É particular, vai custar R$ 500 a consulta. Silêncio do outro lado. R$ 500, mãe. Não tem pelo SUS? Tem, mas a fila tá de meses. O médico disse que é importante fazer logo. Ela suspirou daquele jeito cansado, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. Tá bom, mas você precisa começar a planejar essas coisas. Não dá para ficar tirando dinheiro toda hora. Toda hora. Como se eu pedisse dinheiro toda hora, como se eu não tivesse passado a vida inteira economizando justamente para ter dinheiro quando precisasse. Mas eu não disse nada disso, só agradeci, como se ela estivesse me fazendo um favor. Eu estava errada, completamente errada. Olhei pela janela e vi ela estacionando, mas não era o carro velho que ela tinha. Era um carro novo, bonito, um sedã prateado, reluzente. Meu coração apertou. Ela saiu do carro, olhou para os lados como se estivesse checando se alguém estava vendo e entrou rápido. Oi, mãe, disse como se nada fosse. Carro novo? Perguntei, tentando parecer casual. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia bem, o sorriso de quem já tinha a resposta pronta. O Rodrigo conseguiu uma promoção boa no trabalho. A gente decidiu trocar. O outro estava dando muito problema. Fiquei olhando para ela. Rodrigo e suas promoções milagrosas. Rodrigo que nunca ficava mais de 1 ano no mesmo emprego. Mas não disse nada, só balancei a cabeça. Ela ficou apenas 15 minutos. Disse que estava com pressa. Deixou R$ 300 para minhas despesas da semana e saiu. R$ 300 para uma semana. Enquanto ela andava em um carro novo que devia ter custado no mínimo R$ 50.000. Fiquei sentada na sala, olhando para aquelas notas na mesa, e pela primeira vez permiti que a dúvida se instalasse de verdade. Não como uma suspeita vaga, mas como uma certeza fria e pesada. Minha filha estava usando meu dinheiro. Nas semanas seguintes, fui prestando mais atenção. As roupas que ela usava eram caras, bolsas de marca, sapatos importados. Ela falava de restaurantes que eu sabia que custavam uma fortuna, de viagens que ela e Rodrigo faziam nos finais de semana, praia, serra, cidades turísticas. E eu estava ali com R$ 300 por semana, comendo arroz e ovo, desligando a luz para economizar, evitando ligar o ar-condicionado mesmo no calor insuportável.
Comecei a anotar. Num caderninho velho, comecei a anotar tudo que ela me dava, as datas, o que ela dizia quando eu perguntava sobre meu dinheiro. Quanto mais eu anotava, mais claro ficava. As contas não fechavam. Se meu dinheiro estava investido rendendo, como ela dizia, por que eu estava recebendo cada vez menos? Porque ela tinha cada vez mais dificuldade de liberar valores pequenos. Tentei confrontar uma vez. Luciana, eu preciso que você me mostre os extratos da minha conta. Faz tempo que você não me mostra. Ela ficou irritada. Mãe, pelo amor de Deus, eu cuido de tudo certinho. Você não confia em mim? Não é questão de confiança. É que eu quero saber como está meu dinheiro. Tá tudo investido, eu já te disse. Tá rendendo. Você vai agradecer quando precisar. Agora para de ficar paranoica. Paranoica. Ela me chamou de paranoica. E eu, como sempre, recuei. Pedi desculpas. Disse que estava só curiosa, que não era desconfiança, mas, por dentro, algo estava se quebrando. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Enquanto eu tinha trabalhado, enquanto eu tinha guardado, em como eu tinha confiado e em como estava sendo tratada agora. Como uma criança, como alguém incapaz, como um peso. Peguei meu caderninho de anotações e reli tudo: os valores, as datas, as desculpas que ela dava. E pela primeira vez permiti que aquela palavra entrasse na minha mente: roubo. Minha filha estava me roubando. Não com violência, não quebrando portas ou arrombando cofres, mas com sutileza, com papéis assinados, com minha própria permissão ingênua. E eu tinha deixado. Tinha entregue tudo nas mãos dela, achando que estava fazendo o certo. Entregava o dinheiro, resolvia o que tinha que resolver e ia embora. Eu tentava puxar conversa. Como você tá, filha? Como tá o trabalho? Tá tudo bem, mãe? Ela respondia sem tirar os olhos do celular. E o Rodrigo? Também tá bem. Silêncio. Eu insistia. Você não quer almoçar aqui? Faz tempo que a gente não almoça junto. Não dá, mãe. Tô correndo. Outra hora a gente faz isso, mas essa outra hora nunca chegava. Comecei a me sentir um peso, um incômodo, como se minha presença na vida dela fosse algo a ser administrado, resolvido, despachado. E o pior, eu comecei a ter medo de incomodá-la, medo de ligar, medo de pedir, medo de parecer chata, exigente, carente. Então fui ficando quieta, fui me encolhendo, fui aceitando cada vez menos, me contentando com as migalhas que ela me dava. Teve uma vez que minha geladeira quebrou, simplesmente parou de gelar. A comida começou a estragar. Liguei para Luciana, aflita. Filha, a geladeira quebrou. Preciso chamar um técnico ou comprar uma nova. Mãe, agora não dá. Espera eu ver aqui o que eu consigo fazer. Esperei 3 dias. A comida toda estragou. Tive que jogar fora. Fiquei comendo só coisas que não precisavam de geladeira. Biscoito, pão, frutas que eu comprava no dia. Quando ela finalmente apareceu, trouxe um técnico. Ele consertou. Custou R$ 200. Tá vendo, mãe? Não precisava comprar uma nova. Era só um probleminha, ela disse, como se eu fosse burra por ter cogitado comprar. Eu não respondi, só agradeci. Mas por dentro, a raiva crescia. Uma raiva silenciosa, contida, que eu não sabia como expressar. Até que em um determinado mês, ela simplesmente não apareceu. Passou uma semana, depois 2. Liguei várias vezes. Ela não atendia. Mandei mensagens. Ela respondia com: depois eu te ligo, tô ocupada. Fiquei sem dinheiro. Literalmente sem dinheiro. Abri a geladeira e tinha apenas ovos, um pedaço de queijo velho e uma cenoura murcha. No armário, arroz, feijão, óleo. Basicamente, o que tinha sobrado do mês anterior. Pensei em pedir ajuda à vizinha, mas a vergonha foi maior. Como eu ia dizer que minha própria filha tinha me deixado sem dinheiro? Então fui sobrevivendo, comendo o mínimo, esticando o que tinha. Fiz arroz com ovo 4 dias seguidos.
depois só arroz, depois só pão com manteiga que tinha sobrado. Emagreci. Minhas roupas ficaram folgadas, meu rosto ficou mais fino. Eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Havia uma mulher ali que eu não conhecia, magra, apagada, assustada. Não era eu, ou pelo menos, não era quem eu tinha sido. Uma manhã, olhando meu reflexo, percebi que tinha que escolher. Podia continuar assim, definhando, aceitando, morrendo aos poucos. Ou podia lutar. E eu escolhi lutar. Quando Luciana finalmente apareceu, quase 3 semanas depois, ela estava estranhamente alegre. Oi, mãe. Desculpa a demora, tava uma correria, disse, largando a bolsa no sofá. Ela nem percebeu meu estado. Nem notou que eu estava mais magra, que minha roupa estava folgada, que meu rosto estava cansado, apagado. Entregou R$ 400. Tá aí. Qualquer coisa, me liga. E foi embora. Segurei as notas na mão e chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de tristeza. Chorei porque percebi que, para minha filha, eu não passava de uma obrigação, um problema a ser resolvido. E o pior, eu não sabia como sair dessa situação, porque ela tinha o controle de tudo, do meu dinheiro, da minha vida, da minha dignidade. Mas naquele choro, algo mudou, porque no meio das lágrimas eu senti raiva, raiva de verdade. Não aquela tristeza passiva que eu vinha sentindo, mas uma raiva ativa, uma raiva que me fez levantar, e foi essa raiva que me salvou. Eu dei um sorriso fraco. Ela continuou mexendo no telefone e de repente parou. Franziu a testa. Engraçado, aqui apareceu uma foto da sua filha também. Ela tá viajando? Meu coração gelou. Como assim? Ela virou o telefone para mim. Era uma foto de Luciana, na praia, sorrindo, de biquíni, com um drink na mão. A legenda dizia: merecido descanso. Eu não sabia de viagem nenhuma. Ela não tinha me contado, não tinha avisado, simplesmente sumiu. Ah, que legal, consegui dizer fingindo normalidade. Ela não me contou direito. Deve ter esquecido. Dona Marina percebeu meu desconforto, mas não disse nada. Mudou de assunto. Voltei para casa em um estado de choque. Luciana estava viajando, enquanto eu passava fome, enquanto eu esperava por ela para ter dinheiro para comprar comida, enquanto eu ligava e ela não atendia. Ela estava em uma praia paradisíaca, tomando drinks caros, se bronzeando. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto. Sentei na cama e fiquei ali, imóvel, processando. Minha filha tinha me abandonado para viajar, com meu dinheiro. A sensação era surreal, como se eu estivesse vivendo um pesadelo, como se a qualquer momento eu fosse acordar e descobrir que nada disso era real. Mas era real, muito real. Fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito. A raiva, a tristeza, a revolta se misturavam em uma sensação insuportável. Passei a acompanhar as redes sociais dela, coisa que eu raramente fazia, mas agora eu precisava ver, precisava confirmar. E lá estava ela, foto após foto, praia, piscina, restaurantes chiques, passeios de barco, sempre sorrindo, sempre com aquela cara de quem estava vivendo o melhor momento da vida. E as legendas, merecido descanso, recarregando as energias. Vida é para ser vivida. Vida é para ser vivida. Com o dinheiro que eu tinha suado décadas para juntar. Cada foto era uma facada. Cada legenda uma humilhação. Eu olhava para aquelas imagens e me via ali, na minha casa, comendo arroz com ovo, racionando cada centavo sem poder comprar um remédio decente. E ela, minha filha, a pessoa que eu tinha criado, que eu tinha sacrificado tanto para dar uma vida melhor, estava lá, vivendo luxos, sorrindo, como se nada fosse, como se eu não existisse. Teve uma foto em particular que me destruiu. Era ela em um restaurante de frente para o mar, a mesa cheia de comida, lagosta,
camarão, coisas caras. Ela segurava uma taça de vinho e sorria para a câmera. A legenda dizia: trabalhar duro tem suas recompensas. Trabalhar duro. Ela não fazia ideia do que era trabalhar duro. Eu é que sabia. Eu é que tinha trabalhado a vida inteira. Eu é que tinha suado, economizado, aberto mão. E quem estava sendo recompensada era ela. Mas ainda assim, uma parte de mim tentava justificar. Talvez ela precisasse descansar. Talvez o trabalho estivesse pesado. Talvez ela tivesse guardado dinheiro para isso. Talvez. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia que aquele dinheiro não era dela, era meu. E ela estava gastando como se fosse dela, como se eu não existisse, como se eu não importasse. Quando ela finalmente voltou, e foi aí que começa de verdade essa história, eu já estava decidida. Eu não ia mais aceitar, não ia mais me calar, não ia mais ser a mãe boba, ingênua, que engole tudo calada. Eu ia confrontá-la e dessa vez ia até o fim. Qualquer coisa para não pensar, para não sentir. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, os pensamentos vinham. Eu pensava em tudo o que tinha trabalhado na vida. Em todas as vezes que abri mão de alguma coisa por ela, em todos os sacrifícios que fiz para que ela tivesse uma vida melhor que a minha. E tudo para quê? Para ser tratada como um estorvo, como alguém que só serve para ser usada. Pensei em ligar para alguém. Mas quem? Eu não tinha mais muitos amigos. A maioria tinha morrido ou se afastado. Minha família era pequena e distante. Luciana era tudo o que eu tinha. E justamente ela estava me destruindo. Uma noite, peguei minha caderneta antiga, onde eu costumava anotar as economias antes de dar tudo para Luciana administrar. Folheei as páginas e vi os valores, quanto eu tinha guardado, quanto eu tinha conquistado. Não era uma fortuna, mas era fruto de décadas de trabalho. E agora não sobrava nada. Ou melhor, sobrava. Mas eu não tinha acesso. Peguei uma caneta e comecei a calcular. Se eu tinha X guardado e ela me dava apenas 300, 400 reais por mês, onde estava o resto? Mesmo que estivesse investido, como ela dizia, o rendimento deveria ser maior. Eu deveria estar recebendo mais, não menos. As contas não fechavam. E quanto mais eu calculava, mais claro ficava. Ela estava gastando meu dinheiro. Decidi que precisava agir, que não podia continuar assim. No dia seguinte fui ao banco. Foi humilhante. O gerente me recebeu com um sorriso mecânico. Pois não, dona Helena. Em que posso ajudar? Eu gostaria de ver o extrato da minha conta. Ele digitou algumas coisas no computador. A senhora não tem mais acesso direto à conta. Tem uma procuração registrada em nome de... Ele olhou para a tela. Luciana Martins dos Santos? Eu sei, mas é minha conta. Eu quero ver o extrato. Ele ficou sem graça. Entendo, mas conforme o registro, a procuradora é quem administra. A senhora precisaria pedir para ela liberar o acesso ou trazer a documentação necessária. Insisti, argumentei, quase implorei. Mas o dinheiro é meu. Eu trabalhei a vida inteira para juntar esse dinheiro. Eu entendo, dona Helena, mas legalmente, com a procuração, a administração está nas mãos dela. A senhora assinou autorizando isso. Senti vontade de chorar ali mesmo, de gritar, de quebrar alguma coisa. Mas me controlei. Ele foi gentil, mas firme. Não podia fazer nada. A senhora pode procurar um advogado, ele sugeriu baixinho. Pode revogar a procuração, mas precisa de documentação, precisa seguir os trâmites legais. Agradeci e saí. Saí do banco com vontade de chorar, mas segurei. Não ia desmoronar na rua. Voltei para casa e fiquei sentada na sala, olhando para o nada. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Ia investigar. Ia descobrir exatamente o que Luciana tinha feito com meu dinheiro e ia confrontá-la,
Não com gritos, não com escândalo, mas com provas, com clareza, com firmeza, e se fosse necessário, ia até a justiça, porque eu tinha construído minha vida com dignidade e não ia deixar que ela me tirasse isso também. Liguei para uma prima distante que trabalhava com contabilidade. Expliquei a situação, sem entrar em muitos detalhes. Só disse que estava com dúvidas sobre uns investimentos. Ela me deu algumas dicas de como checar, o que pedir, onde ir. Helena, você tem direito a solicitar os extratos. Vá em outra agência, fale com outro gerente ou procure um advogado. Mas não fique refém disso. Esse é seu dinheiro. Você trabalhou por ele. Suas palavras me deram força. Agradeci e desliguei. Passei os dias seguintes me preparando, juntando coragem, porque eu sabia que o confronto seria difícil. Tentei ligar para o banco de novo, para outra agência, como minha prima tinha sugerido. Expliquei novamente a situação. Dessa vez, a atendente foi um pouco mais compreensiva. A senhora pode solicitar uma cópia dos extratos através de um requerimento formal. Vai precisar apresentar documentos, justificar o pedido. Mas é possível. Quanto tempo leva? Umas 2 semanas, mais ou menos. Fiz o requerimento, preenchi os formulários, entreguei tudo e esperei. Enquanto esperava, continuei juntando o que podia: anotações, datas, conversas, tudo que pudesse servir de prova. Também comecei a pensar em procurar um advogado, mas tinha medo. Medo do custo, medo de criar um escândalo, medo de que Luciana descobrisse antes da hora e apagasse as provas. Então decidi esperar ela voltar da viagem. E foi o que fiz. Os dias foram passando devagar. Cada manhã era uma luta para sair da cama. Eu estava cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cansada de sofrer, de ser tratada como nada, de depender de alguém que claramente não se importava comigo. Mas também estava determinada, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava fazendo algo, que não estava mais aceitando passivamente, que estava lutando. E isso me dava uma força estranha, uma força que eu não sabia que ainda tinha. Até que finalmente, no 20º dia, vi no celular uma foto nova de Luciana. Ela estava no aeroporto. A legenda dizia: voltando para a realidade. Meu coração disparou. Ela estava voltando e eu estava pronta, ou pelo menos tentava estar. Passei a noite anterior ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia manter a calma, como ia ser firme sem perder o controle, porque eu sabia que se perdesse o controle, ela ia usar isso contra mim. Ia dizer que eu estava louca, descontrolada, que estava inventando coisas. Então, eu precisava ser clara, objetiva, firme. Queria estar apresentável, queria estar forte, pelo menos na aparência. Fiz um café simples e sentei na sala, esperando. Eram quase 10 da manhã quando ouvi o carro. Meu coração disparou. Levantei e fui até a janela. Era ela. Descendo do táxi, puxando malas novas, com aquele sorriso de quem está voltando de férias maravilhosas. Fiquei ali, parada, observando. Ela pagou o motorista. E eu notei como pagou com facilidade, sem hesitar, como quem tem dinheiro sobrando. Pegou as malas e caminhou até a porta. Bateu. Respirei fundo e abri. Mãe, ela disse sorrindo largo, você não imagina como foi incrível. Eu precisava tanto disso. Fiquei olhando para ela. Não sorri, não abri os braços, só fiquei ali, parada. Ela percebeu que algo estava diferente. Mãe, tá tudo bem? Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio crescer. Deixei ela sentir o peso. Ela entrou, largou as malas no chão e veio até mim. Mãe, o que aconteceu? Você tá estranha. Respirei fundo. Luciana, eu preciso conversar com você. Ela franziu a testa. Conversar sobre o quê? Sobre o meu dinheiro. O sorriso dela sumiu. Por um segundo, vi algo passar pelo rosto dela. Medo, surpresa, culpa. Mas ela se recompôs rápido. Ah, mãe,
A gente pode conversar sobre isso depois? Eu acabei de chegar, tô cansada. Quero tomar um banho, descansar. Não, eu disse firme. A gente vai conversar agora. Ela ficou me olhando claramente irritada, mas eu não desviei o olhar. Depois de um momento, ela suspirou. Tá bom. Sobre o que você quer conversar? Quero saber onde está meu dinheiro. Quero ver os extratos. Quero saber como você gastou tudo que eu tinha. Ela deu uma risada nervosa. Mãe, eu não gastei nada. Tá tudo investido. Eu já te expliquei isso 1000 vezes. Então me mostra os comprovantes. Agora? Agora. Ela bufou. Mãe, eu não tenho tudo aqui. Tá tudo no computador, no escritório. Então liga o computador. Mostra. Ela estava claramente incomodada. Tentou mais uma vez. Mãe, sério, você tá sendo paranoica. Eu cuido de tudo certinho. Você não confia em mim? E foi aí que eu falei a frase que mudou tudo. Não, eu não confio mais em você. O silêncio que caiu foi pesado, denso, quase palpável. Luciana ficou me encarando como se eu tivesse dito a maior absurdo do mundo. Porque você é minha filha e me tratou como se eu não fosse nada. Mãe, do que você está falando? Eu tô falando que você sumiu 3 semanas. 3 semanas, Luciana. Sem avisar, sem ligar. Me deixou aqui sem dinheiro, sem comida, sem saber de nada. Enquanto você estava em uma praia tomando drinks, vivendo a vida boa com meu dinheiro. O rosto dela ficou vermelho. Eu tinha direito a descansar. Eu trabalho muito. Eu cuido de você, da casa, de tudo. Ah, você não cuida de mim, eu disse. E pela primeira vez senti lágrimas querendo sair, mas segurei. Você me usa. Usa meu dinheiro para viver a vida que você quer e me deixa aqui com as migalhas. Isso é mentira. É verdade. E você sabe que é. Ela ficou me encarando. Vi raiva nos olhos dela. Raiva pura. Você tá ficando velha, mãe. Tá ficando confusa. Não sabe mais o que tá falando. Essa frase doeu. Doeu mais do que eu esperava. Eu sei exatamente o que tô falando, respondi, lutando para manter a voz firme. E eu quero meu dinheiro de volta. Quero o controle da minha conta de volta. Quero que você devolva o que é meu. Ela deu uma risada amarga. Devolver? Mãe, não tem nada para devolver. Tá tudo lá, investido. Quando você precisar, você vai ter. Eu preciso agora. Eu precisava nas últimas 3 semanas, mas você não estava aqui. Você estava gastando meu suor com viagens e luxos. Eu paguei essa viagem com o meu dinheiro. Mentira, eu disse, e minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Você não tem dinheiro, Luciana. Você nunca teve. Você sempre viveu me pedindo ajuda. Sempre dependeu de mim e do seu pai. E agora que você tem controle da minha conta, você finalmente pode viver a vida que sempre quis sem precisar pedir. Ela ficou pálida. Você tá me acusando de roubar você? Eu tô dizendo que você usou meu dinheiro sem me pedir permissão. E isso é roubo, sim. Ela explodiu. Eu não sou ladra. Eu cuido de você. Eu abri mão de muita coisa para ficar aqui, cuidando das suas coisas, resolvendo sua vida. Ninguém pediu para você abrir mão de nada. Eu pedi para você me ajudar a administrar, não para me tirar tudo. Ela pegou a bolsa com raiva. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações. Você tá louca. Tá precisando de ajuda. Eu preciso sim. Preciso do meu dinheiro. Preciso da minha dignidade. E preciso que você saia da minha vida até consertar o que fez. Ela ficou parada, olhando para mim com desprezo. Você vai se arrepender disso, mãe. E saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, sozinha, tremendo. Mas não de medo, de alívio, porque finalmente eu tinha dito a verdade. Finalmente tinha colocado para fora tudo que estava engasgado há meses. Sentei no sofá e deixei as lágrimas saírem. Chorei muito. Chorei pela filha que eu achei que tinha. Chorei pela ilusão que se quebrou. Chorei pela confiança traída. Mas também senti algo novo. Algo que eu não sentia há muito tempo. Força,
uma força pequena, mas real. Luciana não ia simplesmente aceitar, ela ia reagir, ia tentar me manipular de outras formas, ou pior, ia simplesmente sumir com o resto do meu dinheiro. Então, no dia seguinte, fui atrás de ajuda, procurei um advogado, um conhecido de uma amiga da igreja. Expliquei a situação, mostrei os papéis que eu tinha, contei tudo. Ele me ouviu com atenção. Dona Helena, a senhora fez uma procuração, mas isso não significa que perdeu os direitos sobre o dinheiro. A senhora pode revogar essa procuração e, se houve uso indevido, a senhora pode processar. Aquilo me deu esperança. Como eu faço isso? Ele explicou o processo. Não seria rápido, mas era possível. Vou precisar de provas, extratos bancários, comprovantes, tudo o que a senhora tiver. Ela não me dá acesso a nada. Então vamos solicitar judicialmente e vamos bloquear o acesso dela enquanto isso. Eu me senti pela primeira vez em meses no controle. Assinei os papéis necessários. Autorizei o advogado a agir em meu nome. Ele disse que ia levar alguns dias, mas que logo Luciana seria notificada. E a senhora precisa se preparar, isso vai criar um conflito familiar. Ela não vai aceitar bem. Eu sei, respondi. Mas eu não tenho escolha. Voltei para casa mais leve. Não porque o problema estava resolvido, mas porque finalmente eu estava fazendo algo. Luciana não ligou, não mandou mensagem, sumiu. Eu sabia que ela estava esperando eu me acalmar, me arrepender, voltar atrás. Ela achava que eu ia fraquejar, mas eu não ia. Os dias foram passando. Eu continuei minha rotina. Acordar, tomar café, fazer as tarefas da casa. Mas agora tinha algo diferente. Uma sensação de que eu estava caminhando em direção a algo, uma resolução. Uma semana depois, o advogado me ligou. Dona Helena, conseguimos os extratos e... Bem, a senhora precisa ver isso. Fui até o escritório dele no dia seguinte. Ele me mostrou os papéis. Eram páginas e páginas de transações. E o que eu vi me fez tremer. Nos últimos 6 meses, Luciana tinha retirado quase todo o meu dinheiro. Não aos poucos, em grandes quantias. Transferências para a conta dela, saques em dinheiro, pagamentos de cartão de crédito dela, o carro, a viagem, roupas, restaurantes, tudo, tudo com meu dinheiro. O advogado apontou para um valor específico. Aqui, veja, ela retirou R$ 40.000 de uma vez, 10 dias antes da viagem. Eu não consegui falar, apenas olhei para aqueles números. R$ 40.000. Era quase tudo o que eu tinha guardado, fruto de anos de trabalho, de sacrifício, de economia. Ela roubou, eu disse, e minha voz saiu rouca. Ela roubou de mim. Sim, ele confirmou. E agora vamos provar isso. Vamos entrar com uma ação para recuperar esse dinheiro. E vamos revogar a procuração imediatamente. Assentei com a cabeça. Não conseguia falar mais nada. Ele continuou explicando os próximos passos, mas eu mal estava ouvindo. Minha mente estava presa naqueles números. R$ 40.000. R$ 40.000 que eu tinha juntado centavo por centavo e que minha filha tinha gastado em 3 semanas de férias. Quando saí do escritório, estava anestesiada. Nem raiva eu sentia mais, só um vazio profundo. Ela ligou para mim naquela mesma noite, furiosa. Você me processou? Você me processou? Eu estava calma. Eu apenas pedi o que é meu. Você tá louca. Tá me chamando de ladra. Eu não tô te chamando de nada. Os extratos falam por si. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Depois ela voltou e a voz dela estava diferente. Mais baixa, quase suplicante. Eu explico tudo. Você não precisava ter feito isso. Você teve meses para explicar. Teve todas as chances, mas preferiu me ignorar, me humilhar e me roubar. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Mãe, por favor, não faz isso. Eu vou devolver, eu vou consertar. Mas não me processa. Isso vai destruir minha vida. Pela primeira vez, senti pena. Não de mim, dela.
porque ela tinha destruído a própria vida sozinha. Luciana, você teve uma escolha. Podia ter sido honesta, podia ter me respeitado, mas você escolheu me tratar como uma idiota. E agora vai ter que lidar com as consequências. Você é minha mãe. Como você pode fazer isso comigo? Eu fiz tudo por você, e você fez isso comigo. Então não venha me cobrar. Mas mãe, não. Chega. Eu não quero mais ouvir suas desculpas. Eu não quero mais suas promessas. Eu quero apenas o que é meu. E se você não devolver por bem, vai ter que devolver pela justiça. Ela desligou na minha cara. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo. Mandou mensagens longas, chorosas, dizendo que estava arrependida, que tinha errado, que ia mudar. Mandou mensagens raivosas, me chamando de ingrata, de egoísta, de cruel. Tentou envolver outras pessoas. Ligou para primos distantes, para conhecidos da família, contando a versão dela, dizendo que eu estava perseguindo ela, que eu estava ficando senil, que eu não sabia o que estava fazendo. Algumas pessoas me ligaram, tentaram me convencer a desistir. Helena, ela é sua filha. Vocês vão se arrepender disso, mas eu não cedi, porque eu sabia que se cedesse agora ia perder tudo. Ia voltar a ser aquela mulher calada, obediente, que aceita tudo. E eu não era mais essa mulher. O processo seguiu. O advogado conseguiu bloquear a procuração. Conseguiu que eu voltasse a ter acesso à minha conta. Quando vi o saldo, quase desmaiei. Sobravam menos de R$ 3.000. De tudo o que eu tinha construído ao longo de décadas, sobravam R$ 3.000. Sentei ali, no banco, olhando para aquele número na tela. R$ 3.000. O advogado disse que ia tentar recuperar, que o processo podia levar tempo, mas que tínhamos provas sólidas, que era provável conseguirmos pelo menos parte do dinheiro de volta. Mas naquele momento, olhando para aquele saldo, eu percebi que não era só sobre o dinheiro, era sobre dignidade, era sobre respeito, era sobre não deixar que ninguém, nem mesmo minha própria filha, me tratasse como se eu não valesse nada. E isso eu tinha recuperado. O advogado disse que é possível recuperar mais, mas vai levar tempo, e está tudo bem. Porque eu aprendi que o dinheiro, por mais importante que seja, não é tudo. O que eu realmente perdi e recuperei foi minha dignidade. Luciana tentou se aproximar algumas vezes depois que o processo começou. Mandou mensagens pedindo perdão, disse que estava arrependida, que tinha errado, que queria consertar, mas eu não respondi. Não porque eu seja rancorosa, mas porque eu aprendi que perdão não significa voltar a confiar, não significa voltar a se expor. Perdoar é liberar o peso que a gente carrega. E eu já fiz isso, já liberei a raiva, a mágoa, mas abrir minha vida para ela de novo, permitir que ela tenha acesso ao meu dinheiro, à minha confiança, à minha vulnerabilidade, isso eu não vou fazer. Aprendi que a gente pode amar alguém de longe, pode desejar o bem, mas não precisa se sacrificar, não precisa se anular, não precisa aceitar ser tratado como nada. Hoje, vivo de forma simples, controlo meu próprio dinheiro, pago minhas contas, faço minhas compras, decido quando gastar, quando poupar, e isso me dá uma paz que eu não sentia há anos. Não tenho mais medo de ficar sem nada, porque descobri que o pior não era perder o dinheiro, era perder a mim mesma, era me tornar aquela mulher invisível, silenciosa que aceita tudo sem questionar. E isso eu recuperei. Tem dias que me pergunto se fui dura demais, se não deveria ter dado mais uma chance, se não deveria ter tentado conversar mais antes de partir para o processo. Mas aí eu lembro. Lembro daquela mulher magra, assustada, passando fome enquanto a filha viajava. Lembro das vezes que liguei e ela não atendeu. Lembro dos pedidos de ajuda que foram ignorados. Lembro
da forma como ela me olhou quando eu confrontei, com desprezo, como se eu fosse um estorvo. E eu sei que fiz o certo. Dignidade não é algo que a gente negocia, é algo que a gente defende, mesmo quando dói, mesmo quando a pessoa que está nos tirando a dignidade é alguém que a gente ama. Hoje, olho para mim no espelho e reconheço a mulher que eu sou, não aquela que eu me tornei nos últimos anos, pequena, apagada, dependente, mas a mulher que eu sempre fui, forte, trabalhadora, digna. E ninguém vai tirar isso de mim de novo. Às vezes, quando estou sozinha, penso no que poderia ter sido diferente se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse questionado mais cedo, se eu não tivesse confiado tanto. Mas aí eu paro, porque não adianta viver de si. A verdade é que eu fiz o que achei certo na época. Confiei na minha filha porque mães confiam em filhos. Entreguei meu dinheiro porque acreditei que ela ia cuidar. Não foi minha culpa ela ter traído essa confiança. Aprendi também que nem todo amor é saudável, que amar não significa aceitar tudo, que às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é estabelecer limites, mesmo quando esses limites doem. Aprendi que eu posso ser forte sem ser dura, que posso perdoar sem voltar atrás, que posso seguir em frente sem carregar rancor. E aprendi, principalmente, que o dinheiro tem um valor muito além dos números. Ele representa liberdade, autonomia, respeito. E quando alguém tira isso de você, está tirando muito mais do que reais e centavos. Hoje, quando vou ao supermercado, escolho o que quero comprar. Quando preciso de um remédio, compro. Quando quero trocar algo em casa, troco. Não é muito, não é luxo, mas é meu. E isso vale mais do que qualquer quantia que eu possa ter perdido. Se há algo que eu gostaria que outras pessoas na minha situação soubessem, é isto. Não importa há quanto tempo você vem aceitando, não importa quão difícil pareça mudar, nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer não, para estabelecer limites, para se resgatar. Eu tinha 67 anos quando enfrentei minha filha. Muita gente acharia que era tarde demais, que eu deveria apenas aceitar, me conformar, seguir em frente. Mas não é assim que funciona. Dignidade não tem prazo de validade. E enquanto eu estiver respirando, vou lutar por ela. E você? O que faria se essa história tivesse acontecido com você? Já ouviu ou viveu algo parecido? Me conta nos comentários.